Meus queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvo a Deus, irmãos, por esta oportunidade que o Senhor está nos facultando de estarmos nesta noite aqui, essa escola bíblica, né, de obreiros e de líderes, onde o Senhor ele tem manifestado a sua graça, tem falado aos nossos corações nas escolas anteriores. E creio eu que nesta não vai ser diferente. Pedimos que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que sabemos que somos necessitados, não é verdade, da sua misericórdia, da sua graça, que sem ela nós não podemos fazer nada, né? Se não for mediante a sua direção, a direção do Espírito Santo, para que nós possamos compreender aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Fagner, pela confiança que Ele está nos dando, de estar podendo ministrar a palavra do Senhor. Creio que é uma responsabilidade tremenda de nossa parte, de poder estar assim, trabalhando uma temática tão importante para os nossos dias, que fala acerca de formarmos líderes com um coração de discípulo. Tem discípulo nesta noite aqui, irmãos? Glória a Deus, louvo a Deus pela vida dos obreiros, né? Dos obreiros que aqui estão presentes, vindo ali de Tabatinga, São Lourenço, Jardim Teresópolis, né? Daqui da congregação local. Louvo a Deus pela vida das irmãs, da comissão, das dirigentes, aqui as diaconisas, né? A igreja em si, que tem desempenhado a sua função, sua obra tão importantíssima também, para que o crescimento venha a ser um crescimento saudável e para a glória do nome do nosso Senhor. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, da minha filha, que aqui está também nos acompanhando nesta noite. Mas, irmãos, sem mais delongas, vamos assim para o que nos interessa, que é a palavra do Senhor, o texto base que foi nos confiado assim estarmos tratando nesta noite, é o texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, os versículos são os versículos de número 19 e o versículo de número 20, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, último capítulo, não é isso? Do Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos de número 19 e o versículo de número 20. Amém? Vamos ler a partir do 18. A palavra do Senhor nos diz a seguinte expressão: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é no Teu nome, Senhor, que nesta noite estamos reunidos aqui para Te adorarmos, Te exaltarmos e Te bendizermos, Senhor. Continua falando conosco, continua falando com a Tua noiva, Senhor. Faz aquilo que Te apraz nesta noite. Precisamos e somos carentes da Tua presença e da direção do Teu Santo Espírito, para que no abrir da minha boca, o Teu Espírito possa conduzir a pregação e a Tua igreja possa sentir aquilo que queres falar conosco. É isso que Te pedimos, crendo, já Te agradecemos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém, e graças a Deus. Poder sentar, meus queridos e amados irmãos, em nome de Jesus. Meus queridos, este tema é um tema que nós passamos o mês de outubro, não é verdade, todo, falando acerca de discípulos, não é verdade? Da formação de discípulos, porque
nós entendemos que isto é uma ordem de Deus para cada um de nós. E o contexto ao qual é escrito este versículo ao qual acabamos de ler, se trata acerca da ressurreição de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele vai ao encontro das mulheres chamadas Martas e Maria, né? Aonde ele ressuscita e diz a palavra do Senhor que ele pede para que ela vá aos seus discípulos, reúnam ele na Galiléia e peçam que ele vá ter encontro com ele. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ao se encontrar com eles na Galiléia, ele se encontra e alguns olham para Jesus, o adoram, outros duvidam. E chegando Jesus até os discípulos, Jesus ele diz a seguinte expressão para eles: é-me dada toda, aleluia, é-me dado todo o poder no céu, como também na terra. E aí no versículo de número 19, Jesus aqui ele vai dar uma ordem. E a ordem que Jesus dá, queridos, é que eles vá e leve o ide que Jesus os ensinou, os instruiu, os capacitou. E é interessante que quando nós observamos esse texto, nós pensamos que este ide é apenas para os discípulos. Este ide é apenas para um grupo seleto. Porém, entendemos que este chamado, esta ordenança, é para todos nós. E quando nós observamos o tema, um tema bastante forte, importante, que fala acerca justamente disso, de formarmos líderes com coração de discípulo. É interessante que quando nós lemos esta palavra líder, muitos a compreendem de uma forma equivocada, pensando que ser líder é aquele que pode mandar em tudo, não é verdade? É aquele que tem a sua palavra de ordem, é aquele que tem a sua palavra como uma palavra ditadória. Porém, quando nós observamos a palavra do Senhor, um líder que o Senhor espera é aquele que tem a capacidade de servir. Liderar nada mais, nada menos é termos a disposição de servirmos a noiva do Cordeiro. De servirmos a noiva pela qual o Senhor nos confiou. E observamos, queridos e amados irmãos, que o líder cheio do Espírito Santo, ele deve ter o coração de Deus. Ele deve viver para a glória de Deus. Ele deve amar a obra de Deus. E ele serve ao povo de Deus. Quando um líder, querido, ele anda com Deus, ele influencia os seus liderados. Por quê? Porque o líder não é apenas aquele que ensina. O líder não é apenas aquele que exorta. O líder não é apenas aquele que ademoesta mediante a palavra do Senhor. Mas mais do que importante é exortar, ademoestar, ensinar, é viver aquilo que prega. Eu não sei se os irmãos estão entendendo nesta noite. O líder não é apenas aquele que fala, aquele que ensina, aquele que prepara discípulos, mas é aquele que vive
aquilo que está pregando. Quantos estão compreendendo aqui nesta noite? Aleluia. Deus, queridos e amados irmãos, sempre está mais interessado em quem nós somos do que aquilo que nós podemos fazer. Deus sempre está preocupado em tratar conosco primeiro, para poder usar a mim e a você para tratar com os outros. Então, quando nós observamos isso, irmãos, ser líder é ser servo. Até porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio não para ser servido, mas para servir. Então, quando nós compreendemos que no reino de Deus, andando na contramão desta terra ao qual nós estamos vivendo, ser grande é ser pequeno. Ser líder é ser servo. Ser exaltado é se humilhar-se a si mesmo, carregando a sua cruz cada dia, mostrando que o que ele faz, nada menos é a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor na sua vida. Irmãos, nos dias em qual nós estamos vivendo, precisamos de líderes que sejam homens piedosos, que sejam homens tementes à palavra de Deus, que sejam homens que dediquem o seu tempo e o seu coração para investir na vida de outras pessoas. Porque, irmãos, quem foi alcançado pelo amor de Deus, é inadmissível ficar com ele guardado para si mesmo. Porque senão nós somos o que? Egoístas. E se este evangelho me alcançou, te alcançou, nós devemos proclamar o ide, que é Deus que está nos ordenando por intermédio da sua palavra. O que Jesus está dizendo, olha, eu ressuscitei. Eu vou ao Pai, mas vocês têm um compromisso. E que compromisso é esse? De levar o que vocês aprenderam de minha parte. Aí eu creio que os discípulos ficaram olhando um para o outro assim, meu Deus, mas eu não consigo. Ei, não é você não, é Ele te usando, te capacitando. É o Espírito Santo trabalhando através de você e por você. Ele vai dizer, queridos, no versículo de número 20, glória a Deus, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí ele fecha dizendo a seguinte expressão: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você dá para olhar para o seu irmão nessa noite e dizer: ei, rapaz, o Espírito Santo está com você. Aleluia. Não fecha a tua boca não. Foste chamado para formar discípulos para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, observe que aqui há uma ordem de Jesus. Esse chamado não é para um grupo seleto. Esse chamado não é para os discípulos, mas esse chamado é para todos. Todos nós temos a obrigação de evangelizarmos e de prepararmos discípulos para a glória de Deus. Então note comigo, queridos, que em primeiro lugar, é bastante importante destacarmos que só podemos formar líderes, e isso é o tema que o nosso pastor nos deu, com coração de discípulos, com propósitos. Tudo que nós devemos fazer deve ser com propósitos. Um líder, ele não pode fazer as coisas da maneira que quer. Mas todas as coisas que o líder ele deve fazer e executar devem ser com propósitos e com finalidade.
A segunda coisa que nós devemos aprender, queridos, que para podermos formar líderes com coração de discípulo, nós devemos servir. Deve ser com serviço. Regaçarmos as mangas e irmos para o campo. Porque quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Aleluia. Você chegou aqui nesta noite não foi porque você foi chamado por homem. Você foi chamado por Deus. Deus te confiou esta grande obra, a qual Ele tem posto em tuas mãos. E devemos compreender, queridos e amados irmãos, que tem coisas que é só Deus que faz. Porém, há coisas que só nós que podemos fazer, e não é Deus que vai fazer por nós. Aquilo que eu devo fazer, sou eu que devo fazer. Porém, aquilo que eu não posso, é Deus que executa no meu lugar. O que é que eu faço? Semei. O que é que eu faço, irmão Diogo? Regue. Porque quem dá o crescimento é o dono da obra. Você tem semeado? Pergunta para o teu irmão nessa noite. Hoje é a escola bíblica, irmãos. Pergunte para o seu irmão nessa noite. Você tem semeado? Aleluia. Você tem regado? Então não te preocupa não, que o crescimento vem da parte do Senhor. É Ele que é o dono da obra, irmãos. É Ele que é o dono da obra, irmãos. Irmão, devemos entender, queridos, que devemos ter propósito, devemos ter serviço. Mas é importante falarmos também que devemos ter amor. Devemos ter zelo. Até porque quem nós estamos cuidando não é nosso, é dele. Nós só estamos cuidando, nós só estamos cultivando, aleluia. Mas haverá um dia que nós iremos prestar conta para o dono da obra, aleluia. Haverá um dia que nós iremos prestar conta para aquele que confiou esta grande obra em nossas mãos. Então devemos entender, irmãos, que como nós podemos formar líderes com coração de discípulo? Com testemunho de vida. Isso é importantíssimo, irmãos. Irmãos, como nós ganharmos o mundo se nós não tivermos testemunho de vida? Atitudes falam mais do que palavras. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a minha fé tem que ser exercida. Tem que ser vista. Tenho que ter compromisso com aquilo que eu falo. Como ganharei? Aqueles que não leram a Bíblia. E paz, meus irmãos, se os crentes não estão lendo, quem dirá o mundo? Mas eu ganho com as minhas atitudes. Quando eu entro no metrô, quando eu entro no ônibus, quando eu entro no meu trabalho, quando eu entro, aleluia, num colégio, na faculdade, eu posso ganhar, pode, irmão Diogo, pode, com o seu testemunho de vida. Formar líderes, irmãos, não é apenas uma missão, mas formar líderes é uma expressão do nosso maior exemplo de liderança, chamado Jesus. Se tem um exemplo que nós temos de liderança, é o próprio Jesus. Quando ele chamou os seus discípulos e os ensinou, não foi apenas para que aprendessem, mas para que também se tornassem multiplicadores do seu reino.
Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, o texto é claro. Aqui nós observamos o envio claro e o ide de Jesus. Ele dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Observe uma ordem que exige muito mais do que palavras. Exige caráter. Eita, glória a Deus. Como deve ser um formador de líderes com coração de discípulo? Em primeiro lugar, esse formador de discípulo ou de líderes, ele deve ter intimidade com Deus. É impossível, irmãos. Não tem como formarmos líderes sem termos intimidade com Deus, com o dono da obra. Nenhuma liderança é saudável se não for sustentada por um relacionamento íntimo e agradável com o Pai. É impossível. Pode passar até um tempo, pode passar até alguns anos, mas uma liderança, ela não se sustenta se ela não tiver uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão com o dono da obra. É impossível. Nenhuma liderança se sustenta saudável. E um exemplo de liderança que se sustentou saudável foi Jesus. Em Lucas capítulo de número 5 e o versículo de número 16, a palavra do Senhor diz que constantemente Jesus se retirava para orar. Se era uma decisão, Jesus se retirava para consultar primeiro o seu Pai. Se era para separar os seus discípulos, Jesus orava. Aleluia. Jesus nos ensina que nós também devemos orar antes de tomarmos qualquer decisão. Devemos apresentar ao Pai. Jesus, ele nos ensina isso. Até porque quando Jesus ele vai orar, ele diz o quê? Que seja feita a tua vontade. O problema, queridos, é que nós queremos resolver tudo primeiro, e quando nós resolvemos e acontece o quê? Quebramos a cara, perdão, nosso pastor, pela palavra tão... Aí que nós vamos consultar a Deus. Mas o que o Senhor nos ensina é que primeiro a gente deve orar ao Pai para podermos tomar qualquer decisão, para não tomarmos uma decisão precipitada. O líder, ele deve ter intimidade com Deus. Quantos estão entendendo nesta noite? Aleluia. Então Jesus se retirava para orar. Antes de Jesus ensinar, ele ouvia. Antes de agir, ele se conectava com o Pai. Então o discípulo, irmão, ele precisa aprender a depender mais de Deus. Devemos aprender a buscar este relacionamento, essa comunhão diária, constante. Pedir direção ao Senhor. Pedir direcionamento da parte do Senhor. Até porque o que nós executamos, irmãos, não é mérito nosso. Mas o mérito é todo dele. Até porque a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 15, que nós somos essa vara que estamos enxertada na videira, cujo agricultor é o Pai. Aí no versículo de número 5, na parte B, ele vai dizer, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia.
Você está liderando hoje, está uma bênção, está uma maravilha, mas isso não é mérito seu. É Ele que tem te capacitado e tem te ajudado e tem sustentado as tuas mãos. Aleluia. Devemos entender, irmãos, que enquanto um planta, outro rega, mas o crescimento vem da parte de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Há uma condição para o crescimento. E a condição que Deus dá para o crescimento, para a multiplicação de discípulos, de líderes, é permaneçam em mim. E aí vem a promessa da parte do Senhor. E eu permanecerei em vocês. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós entendemos que para formarmos líderes com coração de discípulos, e esse é o tema, precisamos de intimidade com Deus. O discípulo precisa aprender a depender mais de Deus. Aleluia. A segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, e é necessário para formarmos líderes com coração de discípulo, é que devemos ter um coração ensinável. Devemos ter esse coração ensinável. Há muitos líderes por aí, irmãos, que não escutam a opinião de ninguém. É a sua palavra e ponto final. Mas para termos um crescimento saudável e formarmos líderes com um coração de discípulo, devemos ter este coração ensinável. O formador de líderes também é um eterno aprendiz. Eu costumo dizer que nós estamos em uma constância ou um constante aprendizado. Nós estamos em um constante processo de formação. É a cada dia o Senhor nos lapidando, nos moldando. E nós estamos nessa crescente, né? Posso dizer assim, crescimento espiritual. Devemos entender, queridos e amados irmãos, que quanto mais nós aprendemos de Deus, observamos que não entendemos quase nada ainda. Quanto mais se aprofundamos na palavra de Deus, mais percebemos que a palavra do Senhor é um manancial inesgotável. Quanto mais aprendemos e se dedicamos em aprender, precisamos entender que se não for o nosso ajudador chamado Espírito Santo, nada podemos fazer. Devemos ter esse coração ensinável. Um formador de líderes, irmãos, ele não ensina do pedestral. Mas um formador de líderes, ele caminha junto, reconhecendo que ainda está em processo de crescimento, de amadurecimento. Até porque a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até a vinda do Senhor. Ser um formador de líder é entender isso, que nós devemos ter um coração ensinável. E eu acho lindo isso, irmãos, que quando eu olho para aqui, para essas cadeiras, tem pastores, tem evangelistas, tem presbíteros que eu posso dizer com convicção, têm um entendimento mais elevado do que o meu, mas estão aqui com o seu coração humilde. Estão aqui me ouvindo com humildade. E esses líderes que Deus espera para formarem líderes para o crescimento do reino dele. Aleluia. Um exemplo é Moisés de liderança. Moisés, sempre, mesmo sendo líder, irmãos, diz lá em Êxodo capítulo 18 e versículo 24,
que Moisés sentava, parava e ouvia conselhos. Mas não é o caso que acontece aqui. Mas infelizmente acontece. Tem líderes que não querem ouvir conselhos. Não param para ouvir, para sentar, para escutar. E o que acontece às vezes? O seu ministério se frustra, se decepciona, porque não tem um coração ensinável. Aleluia. Um formador de líder, ele deve ter a humildade também para escutar. Isso nós aprendemos de nós mesmos? Não. O próprio Jesus diz: aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Quantos podem dizer amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, para que nós possamos formar líderes com um coração de discípulos, é necessário termos uma vida coerente com a palavra. Isso é forte, viu, irmãos? Aleluia. Como eu posso formar alguém, quando na verdade eu que preciso ser formado? Um líder, irmão, que deseja formar discípulos, ele precisa viver aquilo que prega. Não pode haver um divórcio entre aquilo que ele prega e aquilo que ele vive. Não pode ter, queridos e amados irmãos, uma vida coerente naquilo que ele prega, daquilo que ele vive. Jesus, certa vez, combatendo a hipocrisia dos fariseus, ele vai dizer aos seus discípulos: olha, obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Mateus capítulo 23, versículo 1. Ou seja, a vida de um formador de líderes tem que ser coerente com a palavra de Deus. Um exemplo que a Bíblia nos dá de um formador de líder que foi coerente com a palavra e tinha autoridade para dizer aquilo que ele disse, é o apóstolo Paulo. A palavra do Senhor diz que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 1, ele vai dizer a seguinte expressão: sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Muitos pensam aqui que Paulo está se exaltando. Não, Paulo não está se exaltando não, irmãos. Ele está colocando Jesus no lugar que ele deve estar. Ele diz: sejam meus imitadores. Não é porque eu sou um homem perfeito, não. Porque eu já sou imitador dele que é perfeito. Então, para formar líder segundo o coração de um discípulo, eu preciso e necessito ter uma vida coerente com a palavra de Deus. Senão, irmãos, tudo que eu fizer vai ser apenas zoada, sino, badalo. Mas se eu não tiver a vida, nada disso serve. Observe comigo, querido, o que diz Tiago em sua carta, ou epístola, se assim você preferir, capítulo 1, versículo 22. Tiago, ele vai dizer: olha, irmãos, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Eu não posso, irmão, ser um líder apenas passivo. Eu devo ser um líder ativo. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu estou pregando, que eu estou instruindo. Aleluia.
A quarta coisa que nós aprendemos aqui, estou correndo um pouco, irmãos, por conta do tempo, não nos permite, que nós aprendemos aqui acerca de formarmos líderes com coração de discípulo, que para formar líderes, eu preciso ter um amor genuíno pelas pessoas. É essencial. A palavra do Senhor diz que Jesus amou seus discípulos até o fim. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, a palavra do Senhor diz: olha, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Aí ele vai dizer: nisto todos conhecerão que vocês são o quê, meus irmãos? Meus discípulos. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, conjecturando, nós não somos conhecidos porque fazemos parte do Ministério Verdade e Vida, não. Nós não somos conhecidos porque nós temos uma carteira de membro, não. Nós não somos conhecidos porque pregamos, cantamos, louvamos, não, nada disso. Quer ser conhecido como discípulo do Senhor? Primeiro mandamento: ame uns aos outros, como eu vos amei. É a chave, irmãos. E eu ainda me lembro da ministração do nosso pastor, falha o nome, a memória, Genivaldo, quando ele teve a oportunidade de pregar no culto de Santa Ceia, e ele falou acerca deste amor. É inevitável, irmãos. Quer ser um discipulador, ou um discípulo, um líder? Primeiro, ame. É preciso ter o amor genuíno pelas pessoas. Senão, é impossível. Um fazedor de discípulo, ele não vê pessoas como projetos, mas como filhos amados de Deus, que estão em desenvolvimento assim como nós. O amor é o que sustenta o compromisso, mesmo quando o processo é lento, é desafiador. Formar discípulo não é fácil, irmãos. Mas quando a gente coloca no coração, que da mesma forma, nós sendo, e a palavra do Senhor diz, imperfeitos, inimigos e pecadores, Deus nos amou. Devemos ter também compaixão, paciência e graça para discipularmos os nossos irmãos. João capítulo 15, versículo 12, a palavra do Senhor diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Formar líder, irmãos, com coração de discípulo, é preciso ter amor genuíno pelas pessoas. Em quinto lugar, irmãos, para formarmos líderes com coração de discípulo, preciso ter disposição para servir. Como eu falei no início, liderar é servir. Aprendemos isso com o próprio Jesus, quando ele diz que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, a verdadeira liderança do reino de Deus é uma liderança servidora. Logo eu entendo que se eu não nasço para servir, eu não sirvo para ser servido. Nós estamos aqui com propósito, se lembre disso, com finalidade. E qual é, irmão Diogo? De servir. De servir. De servir. Aleluia. De servir. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus deixa isso claro, irmãos. Em João, no capítulo de número 13, os versículos de número 6, 7, 8 e 9, vai acontecer um episódio bastante conhecido pela igreja do Senhor, quando Jesus, ele
pede para lavar os pés dos seus discípulos. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega até a pessoa por nome de Pedro, Simão Pedro, e o Senhor pede para que ele deixe que ele lave os seus pés, diz a palavra do Senhor que Pedro diz: tu lavar os meus pés? E no versículo 7 Jesus responde dizendo: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Em seguida ele diz, Pedro fala: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Observe comigo, irmãos, que exemplo maravilhoso Jesus dá aqui de servir, de uma liderança que está disposta a servir. Quando nós observamos, queridos, em Marcos, no capítulo de número 10, versículo de número 44, Jesus ele vai dizer a seguinte expressão: que quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. O problema é que nós estamos vivendo em um tempo que todos querem aplausos, todos querem destaque, todos estão preocupados nos seguidores, nos likes, não é verdade? Porém, contudo, todavia, Jesus está preocupado com o nosso coração. Qual é a intenção do nosso coração? Será atrair holofortes para mim? Ou será multiplicar discípulos para a glória de Deus? E em sexto e último lugar, não menos importante, só podemos formar líderes se nós tivermos compromisso com a verdade. Isso, irmão, isso, irmã, isso, pastor, isso, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar. Nunca se deixe ser influenciado. Não negue. Tenha compromisso com a verdade. Não podemos formar líderes, irmãos, quando nós adulteramos a palavra de Deus. Formar líderes envolve instruí-los em amor, mas também, quando for necessário, confrontá-los por meio da palavra. Exortá-los, admoestá-los. Tem muitos que estão preocupados, irmão, em agradar os ouvintes. E por conta disso, são levados a introduzirem dentro das igrejas heresias. Mas quando o líder que tem compromisso com a verdade, ele se preocupa em agradar primeiramente a Deus. E consequentemente, irmão, ele estará formando líderes maduros e fortes para a missão a qual foi confiada. Aleluia. Se lembra de Paulo? Paulo foi um exemplo deste líder, que teve compromisso com a palavra. Aonde ele prepara o jovem pastor chamado Timóteo, ele vai dizer: pregue a verdade com coragem. Não se corrompa. Tem muitos líderes hoje em dia que estão se corrompendo, irmãos, por quererem agradar
os ouvintes. Mas quando nós se preocupamos primeiramente em agradar a Deus, tenha certeza que os ouvintes também irão se agradar. Ele vai dizer, pregue a verdade. 2 Timóteo, vamos ler, já estou terminando, já estou finalizando. Não quero ser cansativo, os irmãos. Glória a Deus. 2 Timóteo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 2, veja que ele vai dizer: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redaguardas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Aí depois ele vai lá para Efésios, capítulo de número 4, e o versículo de número 15, e vai dizer a seguinte expressão: Efésios 4 e o capítulo de número 15. O que é que ele vai dizer aí? Ele vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pregue a verdade, tenha compromisso com a verdade, e você vai ver que o crescimento virá da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade que foi me confiada nesta noite, que Deus possa continuar nos abençoando e que Ele possa continuar falando conosco durante todos esses dias que apenas está iniciando nos dias de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês e ao nosso pastor também por confiar esta oportunidade à minha pessoa.